Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa apresentação sobre a semiologia do sistema urinário com foco nos principais métodos de imagem utilizados na prática clínica. O sistema urinário desempenha funções essenciais como a excreção de metabólitos e o equilíbrio hidroeletrolítico. Por isso, o exame físico e os métodos complementares são fundamentais para o diagnóstico preciso das doenças renais e urinárias. Hoje vamos abordar 5 métodos fundamentais: ultrassonografia e Doppler, radiografia, urografia excretora e uretrocistografia miccional, tomografia computadorizada e ressonância magnética. Inicialmente, iremos abordar a ultrassonografia, que pode ser dividida entre sonografia comum ou com Doppler. Na comum, são mostradas imagens das estruturas internas do corpo, como órgãos, músculos, tendões e fetos, em tempo real, permitindo avaliar forma, tamanho e presença de alterações. A ultrassonografia com Doppler, além de mostrar as imagens, utiliza o efeito Doppler para avaliar o fluxo sanguíneo dentro dos vasos. Isso permite observar a direção, velocidade e intensidade do sangue, sendo útil para detectar problemas circulatórios, como obstruções ou refluxos. A ultrassonografia pode ser utilizada para avaliação renal, vesical e prostática. As principais indicações da ultrassonografia são identificação de obstruções, diagnóstico diferencial entre lesões sólidas e císticas, avaliação da insuficiência renal aguda e crônica, segmento de pacientes com rins transplantados e como guia para procedimentos invasivos, por exemplo, biópsia renal e aspiração de cistos. Mais recentemente, tem sido utilizada a ultrassonografia renal com contraste intravenoso por microbolhas, o qual aumenta a refletividade do ultrassom, acentuando significativamente o contraste vascular, semelhante ao contraste da tomografia computadorizada e da ressonância magnética. É útil na avaliação de massas renais. É necessário salientar a limitação do método ultrassonográfico na detecção de cálculos calicinais com diâmetro inferior a meio centímetro. A utilização do Doppler pode mostrar o jato urinário do ureter para a bexiga, evidenciando o fluxo ou obstrução desse ureter. O Doppler de artérias renais pode mostrar a presença de estenose de artéria renal, se significativa ou não. Além disso, pode mostrar o fluxo sanguíneo no parênquima renal através do índice de resistência de artérias arqueadas, que quando está acima de 0,70, sugere uma alta resistência nesses vasos, presente na rejeição do rim transplantado, a obstrução de pequenos vasos com prognóstico ruim para a doença renal. Agora, a respeito da radiografia, a radiografia simples ainda possui o seu valor no estudo do sistema urinário, principalmente como exame inicial. Ela é útil em situações como dor lombar, suspeita de litise renal ou avaliação de aumento de volume abdominal. Apesar de não permitir uma visualização detalhada dos rins e das vias urinárias, ela pode revelar calcificações, como cálculos renais ou ureterais, massas volumosas, distorções anatômicas e até alterações ósseas, que podem estar relacionadas aos sintomas urinários do paciente. É importante lembrar que a radiografia simples não utiliza contraste, então sua sensibilidade para detectar alterações mais sutis é limitada. Por isso, quando há necessidade de uma investigação mais precisa da anatomia e da função do trato urinário, lançamos mão de exames contrastados, como a urografia excretora e a uretrocistografia miccional. Esses dois métodos complementam a radiografia tradicional e permitem uma visualização dinâmica e funcional das vias urinárias, o que irei abordar mais detalhadamente a seguir. Vamos falar agora sobre a urografia excretora. A urografia excretora é um exame de imagem que utiliza contraste iodado administrado por via intravenosa, com o objetivo de estudar detalhadamente o sistema urinário, incluindo os rins, os ureteres e a bexiga. Esse tipo de exame é considerado uma ferramenta valiosa na investigação de diversas patologias urológicas.
Mas como ele funciona exatamente? Após a injeção do contraste iodado, ele é filtrado pelos rins e eliminado pela urina. Durante esse processo são realizadas radiografias seriadas, ou seja, várias imagens em sequência, em tempos diferentes, por exemplo, 5, 10, 15 minutos, para acompanhar o trajeto do contraste ao longo do sistema urinário. Com isso, conseguimos visualizar diferentes fases do exame. A fase nefrográfica, que mostra o parênquima renal durante a filtração do contraste, a fase pielográfica, que evidencia a pelve renal e os cálices, e a fase excretora, na qual o contraste já percorre os ureteres e chega até a bexiga. Quanto às indicações, a urografia excretora é útil em diversas situações clínicas. Entre as principais indicações estão a litíase urinária, ou seja, os cálculos renais que podem ser visualizados diretamente ou identificados por alterações no fluxo do contraste, casos de hematúria, tanto macroscópica quanto microscópica, para investigar possíveis causas estruturais, obstruções do trato urinário, como estenoses, compressões extrínsecas ou hidronefrose, malformações congênitas dos rins e ureteres, como duplicações ou refluxo, suspeita de tumores uroteliais que podem alterar o contorno interno das vias urinárias, e também infecções urinárias de repetição, especialmente quando há suspeita de anormalidades anatômicas subjacentes. Agora, vamos entender um pouco melhor o mecanismo de funcionamento da urografia excretora. Nesse exame, o contraste iodado é administrado por via intravenosa e, a partir daí, o próprio organismo se encarrega do restante. Esse contraste é filtrado pelos rins, exatamente como acontece com qualquer substância que precisa ser eliminada pela urina. Então, o que acontece é que o corpo produz urina normalmente, só que agora ela contém o contraste, o que nos permite enxergar o trajeto do sistema urinário nas imagens de raio-x. Com o passar do tempo, essa urina contrastada vai enchendo a bexiga e, ao longo do exame, realizamos radiografias seriadas para observar como o contraste se movimenta desde os rins, passando pelos ureteres até chegar na bexiga. Esse processo é essencial para detectar alterações no fluxo urinário. Por exemplo, se houver alguma obstrução parcial ou total em qualquer ponto do trato urinário, como um cálculo, um tumor ou uma estenose, o contraste vai revelar isso, seja por acúmulo anormal, dilatação das veias ou atraso no enchimento de determinada estrutura. Portanto, a grande vantagem da urografia excretora é justamente essa. Ela nos permite avaliar a anatomia e também a funcionalidade do sistema urinário em tempo real, com base no percurso natural do contraste no organismo. Durante o exame de urografia excretora, em alguns casos, pode-se utilizar uma faixa de compressão abdominal. Mas para que serve isso? Essa faixa é posicionada geralmente na altura do abdômen inferior, sobre os ureteres, e sua função principal é retardar o escoamento do contraste da pelve renal para a bexiga. Ao comprimir os ureteres, a faixa temporariamente impede a passagem de urina contrastada, fazendo com que o contraste se acumule mais nas estruturas superiores do sistema urinário, como os cálices renais e a pelve renal. Isso melhora significativamente a opacificação dessas estruturas, ou seja, torna a imagem delas mais nítidas nas radiografias. Esse recurso é especialmente útil para uma avaliação mais detalhada da anatomia pielocalicial e para identificar possíveis alterações, como dilatações, deformações ou lesões, que poderiam passar despercebidas caso o contraste escoasse rapidamente. Vale lembrar que a faixa de compressão não é utilizada em todos os pacientes. Em caso de suspeita de obstrução severa ou cólica renal, por exemplo, ela pode ser contraindicada para evitar piorar o quadro clínico. Deixamos o cronômetro seguir. Após a radiografia de 5 minutos, realizamos uma outra radiografia de 10 minutos e outra com 15 minutos. Teremos então as seguintes imagens. E qualquer especialista desta área sabe a importância desse tempo para que sejam visualizadas determinadas patologias que podem surgir entre um tempo e outro e rapidamente desaparecer, e não ser visualizadas se realizarmos apenas uma das incidências.
Após a radiografia localizada, de 15 minutos, soltamos a faixa de compressão e aos 20 minutos realizamos uma radiografia panorâmica de todo o abdômen. Nessa radiografia, devemos visualizar os ureteres e as bexigas preenchidas com um contraste injetado. Aos 25 ou 30 minutos, realizamos uma localizada da bexiga cheia. E após a confirmação que o contraste foi excretado pelas vias urinárias, pedimos ao paciente que vá ao banheiro e urine. Realizamos então a última radiografia. Na pós-miccional, pode ser visualizado os rins para confirmação da excreção do contraste. Agora vamos falar sobre a uretrocistografia miccional, também conhecida como cistoretografia miccional. Esse é um exame radiológico contrastado que permite avaliar a bexiga e a uretra de forma dinâmica, ou seja, tanto durante o enchimento da bexiga quanto no momento de micção, que é a parte mais importante do exame. É um exame bastante utilizado na pediatria, especialmente em crianças com infecções urinárias de repetição, pois ajuda a identificar alterações anatômicas e funcionais que predispõem à infecção, como refluxo vesículo-uretral. Mas como é feito o exame? Primeiro, é introduzido um catéter fino pela uretra até a bexiga, geralmente com cuidado e técnica asséptica para evitar infecções. Em seguida, injeta-se contraste iodado de forma retrógrada, ou seja, no sentido oposto ao fluxo urinário, até que a bexiga esteja totalmente preenchida. Durante esse processo, são feitas radiografias seriadas sob fluoroscopia, que é uma técnica de imagem em tempo real. As imagens são obtidas em dois momentos importantes. Primeiro, durante o enchimento da bexiga e depois, durante a micção espontânea, que é o momento mais valioso do exame, pois permite observar o funcionamento da uretra e a possível presença de refluxo. As principais indicações da UCM incluem a investigação do refluxo vesículo-uretral, ou RUV, que é o retorno da urina da bexiga para os ureteres. Esse achado é muito comum em crianças que têm infecções urinárias de repetição, e o diagnóstico precoce é essencial para prevenir lesões renais. A pesquisa de válvulas de uretra posterior, que são malformações congênitas exclusivas do sexo masculino, capazes de causar obstrução urinária e prejuízo na função renal se não forem tratadas. Também usamos o exame para avaliar estenoses uretrais ou traumas, especialmente em homem que sofre lesões pélvicas ou instrumentações anteriores, como sondagens. Além disso, a UCM permite estudar alterações anatômicas da uretra e da bexiga de forma bastante detalhada e pode ser usada no acompanhamento pós-operatório de cirurgias urológicas para verificar se houve correção adequada. Ou seja, é um exame de grande valor diagnóstico, principalmente por permitir observar o trato urinário inferior em funcionamento, algo que outros exames nem sempre conseguem fazer com tanta clareza. É importante destacar uma característica fundamental da uretrocistografia miccional, ou UCM, que é a diferença de outros exames contrastados do trato urinário. Diferentemente da urografia escritora, por exemplo, em que o contraste é administrado por via intravenosa, na UCM o contraste não é injetado pela veia. Nesse exame, o contraste é administrado por via retrógrada, ou seja, ele é introduzido diretamente na bexiga por meio de um catéter inserido pela uretra. Esse catéter é posicionado cuidadosamente até atingir a bexiga, e então o contraste é injetado para preencher a cavidade vesical. O objetivo principal é observar o comportamento da bexiga e da uretra durante duas fases. Primeiro, durante o enchimento da bexiga e depois, durante a micção espontânea, que é o momento mais importante do exame. Com isso, conseguimos avaliar se há refluxo da urina para os ureteres, alterações no esvaziamento da bexiga ou problemas estruturais na uretra, como estreitamentos ou obstruções. Portanto, o método retrógrado de introdução do contraste é justamente o que permite essa avaliação funcional detalhada do trato urinário inferior. O exame se inicia com a introdução de uma sonda vesical, passando pela uretra até chegar à bexiga. A seguir, a bexiga é enchida através da sonda com soro fisiológico e um contraste visível à radiografia. Radiografias são realizadas e então a sonda é retirada. Já sem a sonda, o paciente é orientado a urinar
sendo que novas radiografias são feitas durante e após a micção. O exame dura em torno de 30 a 60 minutos. Após o procedimento, o paciente pode experimentar uma leve dor ao urinar por até 48 horas. A urina também pode ficar levemente rosada. Nas imagens, pode-se observar a uretra peniana e a uretra bulbar e a uretra prostática. Agora iremos abordar a tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada, com contraste iodado intravenoso, entrega um grande detalhamento de imagem, o que possibilita uma distinção acurada entre as diferentes regiões anatômicas, possibilitando o uso do exame para diversas suspeitas e confirmações de casos. A tomografia se utiliza das diferenças de densidade medidas pelas unidades de Hounsfield e dos diferentes momentos da perfusão do contraste para analisar diferentes áreas do sistema urinário, como córtex e medula, tecidos como o parênquima tosso. A tomografia é recomendada especialmente para analisar traumas renais, guiar biópsias percutâneas, identificar urolitíase, tumores, neoplasias e diferentes lesões. Por fim, iremos abordar a temática da ressonância magnética. A ressonância é um exame de diagnóstico por imagem que utiliza campos magnéticos e ondas de rádio para produzir imagens detalhadas, sem o uso de radiação. Ela usa dois tipos principais de imagens ponderadas, a T1, a qual mostra bem as estruturas anatômicas e o realce com contraste, e a T2, que destaca líquidos, como urina e cistos. As imagens podem ser feitas em plano axial ou coronal. Além disso, se aparecer uma lesão no rim, fazer as imagens em dois planos ajuda a ver melhor onde está essa anormalidade e o que pode ser. Ao lado, tem-se um exemplo de ressonância magnética do rim, o qual usa uma imagem ponderada T2 em corte coronal e axial, evidenciando lesões císticas de paredes delgadas. Especificando mais sobre os tipos de imagem, na imagem ponderada T1, primeiro são feitas imagens sem contraste, pré-contraste. Depois se injeta gadolínio, um contraste pela veia, e novas imagens são feitas, o pós-contraste. Isso permite ver como o contraste entra no rim e na lesão, pois se uma lesão absorver muito contraste, pode ser tumoral. Já se não absorver, pode ser um cisto simples, por exemplo. Já nas imagens ponderadas T2, os líquidos aparecem mais brilhantes. Isso facilita a visualização de lesões ósseas próximas ao rim e também facilita a detecção de metástases próximas, pois a água presente nas lesões aparece com brilho alterado. Quanto às fases após a injeção do contraste, ou seja, o gadolínio, tem-se a primeira, que é a fase córtico-medular, a qual é após 70 segundos depois do contraste. Nessa fase, o córtex e a medula do rim aparecem com cores diferentes na imagem, o que ajuda a estudar a anatomia normal e alterações iniciais. A segunda fase é a nefrográfica, ocorrendo 100 segundos depois. Nessa fase, o rim inteiro parece homogêneo, com o contraste bem distribuído, ajudando a ver lesões no parênquima renal. Por fim, a terceira fase é a excretora, que ocorre de 3 a 5 minutos depois da injeção de contraste, em que este chega ao sistema coletor, como pelve renal, cálices e ureteres, sendo a melhor fase para ver obstruções ou problemas nas vias urinárias. Agora, falando um pouco mais de aplicações específicas e técnicas avançadas em situações de carcinoma de células renais, utiliza-se imagens T1 e T2 pós-contraste, feitas em corte coronal para verificar se o tumor invadiu a veia cava inferior, pois nessas situações o tumor pode se espalhar até atingir a veia, o que pode ser evidenciado com contraste. Quanto à urografia por ressonância, é realizado sem contraste, com o uso de imagens T2, objetivando avaliar problemas no sistema urotelial, como tumores uroteliais, estenoses e obstrução de ureter. Quando a comparação entre ressonância magnética e tomografia, tem-se que a ressonância magnética é melhor para medir o tamanho dos rins, ver lesões que crescem para fora ou para dentro do rim, e é padrão ouro para avaliar fibrose renal, que pode ocorrer em doenças crônicas do rim. Entretanto, não visualiza cálculo renal, sendo a tomografia o melhor exame indicado para isso. Além disso, a tomografia possui maior acessibilidade e também é mais rápida.
Assim, encerramos nossa apresentação destacando que, na semiologia do sistema urinário, cada método de imagem possui suas indicações específicas, vantagens e limitações. A escolha do exame ideal deve ser baseada na suspeita clínica, na condição do paciente e na disponibilidade do método, sempre buscando proporcionar um diagnóstico seguro, eficiente e com o menor risco possível ao paciente. Espero que esse conteúdo tenha sido claro e útil para todos. Muito obrigado pela atenção.